Neste dia, nós vamos abrir no capítulo 23 de Gênesis, Bereshit. Então vamos ver uma situação tanto quanto interessante acontecendo da parte de Abraão, onde ele iria o quê? Enterrar Sara. Mas, de forma específica, eu vou mostrar a você algo muito intenso da parte de Deus. Por baixo das palavras israelitas, onde você vai encontrar acerca de Jesus, do Messias, do príncipe do Senhor. E aqui você vai sair com a reflexão sobre o que você tem feito no seu dia a dia quando você entende sobre Jesus, o enviado do Senhor, o príncipe da paz, tá bom? Então, diz assim a palavra de Deus no capítulo 23, versículo 6. Ouve-nos, meu Senhor, tu és um príncipe de Deus entre nós. No melhor lugar de nossas terras, sepultarás em terra tua morta. Então, nenhum de nós te negará a sua sepultura para enterrar tua morta. Então veja que aqui essa conversa, esse diálogo é numa terra, num lugar chamado Canaã. Quando você volta, por exemplo, só frisando o livro de Gênesis, você vê que, por exemplo, aqui diz que Hete era o que? Era filho do neto de Noé. Daí você vê o nome o que? Canaã. Tá bom? Então, vamos para o texto agora hebraico. E eu vou mostrar a você algo muito interessante. Quando eu estava meditando com o Senhor, e eu acabei vendo coisas muito especiais. E você vai olhar toda a lacuna de conversa dessa passagem, e temos ali alguns segredos por debaixo. Quando você verifica essa passagem com esse tipo de diálogo, veja que esses homens chamados como filhos de Hete, eles disseram que Abraão, tu és como príncipe de Elohim no meio de nós. Agora eu vou lhe mostrar no hebraico algumas estruturas interessantes. E o que é que tem por debaixo? Então diz assim no versículo 6. Shema-inu Adoni Nessi Elohim Ata Betochenu. Então, primeiro ponto que eu quero aqui esclarecer a você. Ele diz o que? Ouve-nos, Adoni. Nessi Elohim, príncipe. O que acontece aqui, primeiramente? Quando voltamos os textos hebraicos, você vai identificar que, por exemplo, quando ele fala de Abimeleque, ele fala Abimeleque, Melech, rei. Quando ele usa o termo rei, por exemplo, no passado, você vai ver Melech, por exemplo. Mas quando o príncipe é chamado de príncipe aqui, Abraão é chamado de príncipe. Por que não rei? Certo? Então começa por aí as informações. Então, príncipe do Senhor, tu és príncipe. E uma outra estrutura interessante que diz aqui é o que? De Elohim ata Betochenu. Ata, você é no meio de nós. Betochenu. Qual é a chave aqui? Interessante. Por debaixo de tudo. Que Deus ele deixa claro. Que ele deixa de mistério. Essa palavra Betochenu, quando ele diz no meio de nós, você vai entender que quando vai se desenvolvendo as histórias
no futuro. Daí vai ter o que? As raízes das palavras. As raízes. Palavras que são criadas das outras pré-existentes. E nós temos de fato, na Bíblia, na palavra do Senhor, no Antigo Testamento, por exemplo, na Taná, quando ele diz o verbo dentro de nós, por exemplo. A palavra dentro de nós também vai servir como que? Ele vai puxar dessa raiz aqui, dita pelos homens. Então, conforme vai sendo reescrito os textos futuros, as palavras vão ter que vir provenientes de uma raiz essencial. Então, se voltamos, quando pegamos as novas palavras que foram vindas no futuro, e nós retornamos para cá, nós não temos somente no meio de nós temos você como um príncipe dentro de nós. Tu entendeu? A especialidade da palavra de Deus, do mistério aqui envolvido, por exemplo. Então você lembra de algo? Qual o único rei que foi sacrificado, que Deus envia da sua glória para vir fazer uma grande obra na humanidade, e que também ele vem construir fazer do ser humano que é um santuário do Senhor. Habitar não somente no meio dos homens, mas dentro dos homens, de forma que somos imitadores dele, devemos ser imitadores dele. Você entende o verbo encarnado, que é Jesus e Yeshua? Então veja que nós estamos em Gênesis capítulo 23. Capítulo 23, onde diz que na terra chamada Canaã, terra prometida, esses homens abençoados eles falam dessa maneira. E quando vamos para a estrutura de Israel, nós vemos toda essa ligação. Essa palavra que pode ser usada como dentro de nós. Você é como um rei que vem habitar no meio, não somente no meio de nós, mas dentro de nós. Então, veja aqui a revelação de algo futuro da parte de Deus. Isso serve principalmente para justificar sim que o Messias de Deus, o príncipe de Deus, ele é visto muito já nos textos antigos, muitos antigos. Estamos no capítulo 23 de Gênesis ainda. Para você ver como Deus ele é poderoso. Então, o que eu quero com essa informação? Você tem vivido, visto Jesus somente como aquele que anda no meio dos homens? Ou também como aquele que habita dentro de você? De forma o quê? Que você é imitador dele. Como já dizia os apóstolos, serem imitadores. Você tem imitado por quê? O resultado de imitar, de transcorrer o caminho que o Messias, o Filho de Deus, ele faz, quais são os fatos que mostram que você de fato tem buscado ter ele consigo? As perseguições, quando falamos de perseguições, é o reino, você saber que o reino se levanta contra você, de tal maneira que você sabe que você está no caminho certo, por conta disso. Porque há aqueles que caminham de uma forma tal e não veem o que? Perseguições, são amigos de todos. Tem muitos que são amigos de muitas pessoas e podem dizer-se seguir ao Messias, mas não há perseguição na vida dele. Significando o quê? Que ele não está no caminho da luz. Porque a luz, ela é uma luz que incomoda. A verdadeira luz do Messias, de Yeshua, ela incomoda. Tá? E principalmente nesses dias do fim, nos tempos do fim. Você entendeu? Você é aquele que apenas diz que sabe do Messias? Que o Messias está no meio ou também está dentro de você? De forma que todo o cenário ao redor, ele é confrontado com essa luz. Porque é uma luz que incomoda. Pode ter certeza disso. Então eu quero que você reflita sobre isso. Tá bom? Vamos fazer uma oração pela sua vida. Curva sua cabeça em reverência
ao Deus de Israel, para que possamos adentrar na presença dele com súplicas, em reverência e temor ao Senhor de toda a terra. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus Santíssimo de Jacó, nós colocamos, ó Pai, com ações de graças diante de tua santa presença, Deus, do Deus de Israel. Pai, nós aprendemos, Deus, aqui, esse dia, em Gênesis, Deus, sobre a revelação do Messias, ó Deus, ainda nos tempos antigos, Pai, nos tempos do teu servo Jacó, nos tempos do servo Abraão, Pai. Aleluia, Deus. Também a tua revelação, teu ensino, Deus, porque o teu Filho é visto, ó Deus, nos tempos antigos, Pai. Nós te louvamos pela tua revelação, ó Deus, onde vemos a necessidade do Filho, ó Pai, habitar dentro de nós. Isto quer dizer, Deus, o ensino, Deus, que Yeshua ali nos deu, Pai. Deu essa terra, Deus, com sua sabedoria, sem comparação, Pai, aos reis passados de Israel. Porque tu, ó Deus, enviaste o teu Filho para essa terra, Deus, para que as nações se arrependessem, Pai, dos pecados, da sua forma de vida, Pai, mundana, Deus, para que os gentios, ó Deus, alcançassem, Pai, a salvação, Deus, através de Yeshua, Pai. Meu Deus, que essas pessoas, ó Deus, com base, Deus, nesse estudo, na reflexão deste dia, elas vão refletir, ó Deus, se o Messias, Pai, elas têm visto Yeshua como aquele que apenas, Deus, está ao redor delas, ou também de forma tal que o ensino dele, ó Deus, tem penetrado seus corações, fazendo elas mudarem o seu estilo de vida, a ação, a atitude delas que elas têm com o próximo da nossa terra, Pai. Porque não vale a pena apenas, ó Deus, dizer que sabe, conhece acerca do Filho, Pai, se não pratica as boas obras, se não vive, ó Deus, a verdade nessa terra, Pai. O que adianta, Deus? Porque sabemos que a terra Satã, ó Pai, tem ciência do Filho, mas que é necessário, Deus, haver a mudança no dia a dia, Deus. A mudança que testifique que o Filho, Pai, tem também habitado dentro delas, dessas pessoas, ó Pai. Aleluia, Deus. Nós te louvamos por a tua revelação da tua palavra, do teu Torá, Pai. Nessa terra, Deus, nessa geração, ó Pai, onde muitos não querem, ó Deus, muitas vezes abrir mão, Pai, das amizades, Deus. Mas, meu Deus, quão bom é ser justo e verdadeiro, Pai, nessa terra, ainda mais que quão perto está essa terra, ó Deus, de presenciar, Deus, a nova terra, os novos céus, ó Deus, que tu já havia dito, Pai, desde os tempos antigos aos teus servos, os profetas de Israel, Pai. E tem chegado esse tempo, Deus, não muito mais longe, Pai. Então que essas pessoas venham refletir, ó Pai, de como elas têm levado a sua vida, Deus. Porque o que adianta, ó Pai, viver 5 anos, Pai, nessa terra, Pai, e não ter a sua vida eterna, Pai, diante do Senhor. E tão perto está, ó Pai, desse mundo vindouro, Deus, que há de vir, Deus. Como dizia, Deus, teu Filho, Pai, os últimos seriam os primeiros, ó Deus. Eis que essa última geração, ó Pai, tem tido a oportunidade, Deus, de escolher, Pai, o caminho da vida. E com tão pouco tempo, Deus, se vê no mundo vindouro, Pai, com um corpo imortal. Meu Deus, quão grande é a tua misericórdia, Pai, dando a esse povo, Pai, dessa terra, dessa geração, essa grande oportunidade, ó Deus, de tão pouco tempo, Pai, pisar na terra prometida, Pai, na vida eterna, Pai, verdadeiramente. Porque muitos, ó Deus, de anos, de centenas de anos, de 2000 anos atrás, descansam, Pai, descansaram, esperando essa promessa. Essas pessoas agora, Pai, com tão pouco tempo, Deus, há poucos anos de distância, Deus, vão ter a oportunidade, Pai, de viver essa vida eterna, Pai. Aleluia, Deus. Como tua palavra diz, ó Deus, que escolha o homem, Deus, o caminho da vida, para que viva aí a sua casa, Pai. Assim essas pessoas venham a escolher em nome de Jesus esse caminho, Pai, o caminho da vida, Pai, da vida eterna.
quão próximo está, ó Deus. Meu Deus, eu peço também ao Senhor para que o Senhor venha ter misericórdia do lar delas, Pai. Que elas vão colocar diante da Tua santa presença, seus familiares, a sua casa, o seu lar, Pai. Para que a Tua mão venha abençoar, Deus. Venha pôr por terra, em nome de Yeshua, todo mal, todo pecado, Deus. Que haja a libertação, Pai. Em nome de Yeshua, Deus. Do Rei e Príncipe de Israel, Pai. Sim, Deus. Que a Tua Santa Aliança esteja sobre esses lares, ó Pai. Porque essas pessoas escolherão viver, praticar, Pai, literalmente, o caminho da verdade e da vida, Deus. Porque o que vale, ó Deus, o homem ganhar o mundo, perder a sua alma, Deus. E quão perto elas estão, ó Deus, desse tempo de eternidade, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha abrir os olhos delas, Pai, para o que está por vir, Deus. Aleluia, Pai. Que esses são os tempos, Pai, que muitos apóstolos já perguntavam ao Deus se seria aquele o tempo, ó Deus, de restaurar o Senhor, o reino a Israel. Mas é esse o tempo, verdadeiramente tem chegado, Deus. O tempo do Senhor restaurar não somente o reino a Israel, mas restaurar essa terra, Deus. Aleluia, Pai. Que a Tua reza, a Tua graça, a Tua shalom, a Tua plenitude esteja sobre essas almas, Pai. Aleluia. Que o Senhor abra as portas certas para que elas venham ter provisão do seu lar, Deus. Porque elas ainda estão nessa terra, Deus. E o Senhor cuida delas, Pai. Mas é necessário também que elas tenham ações e atitudes, Pai. Para que eles venham ser provedoras do seu lar. Ó Deus, que o Senhor vá diante delas para dar livramento, Deus, e se compadecer para as almas delas, Pai. Que o Senhor mostre elas o caminho da luz que elas devem andar, Pai. Para que viva ela e a casa dela, Pai, na Tua presença, hoje e para sempre, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos e te agradecemos, Deus. E dizemos amém, amém e amém.